Paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esta manhã o Senhor tem dado para nós essa oportunidade. Deus abençoa você, sua casa, sua família. Deus abençoa poderosamente. Amém? Livro de Jó, capítulo de número 19, versículo de número 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Querido, aqui nós temos tomado na palavra de Deus esse texto de Jó. A Bíblia diz que Jó foi um homem provado por Deus. 10 anos de prova que Jó teve. Jó era um homem fiel a Deus, temente a Deus, que desviava do mal. Mas a Bíblia diz que Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó. E quando ele permitiu, a Bíblia diz que o inimigo tirou tudo que Jó tinha. Tirou o gado. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, muito próximo na terra de Ur dos Caldeus. E o inimigo tocou no gado dele, tirou o gado, tirou a família, os filhos. Se nós meditarmos aqui nesse texto, nós vamos ver que tudo ele perdeu. E a palavra do Senhor disse que a mulher de Jó olhou para ele e disse: olha, abandona este teu Deus e morra. E a Bíblia diz que Jó olhou para ela e disse: como fala uma louca mulher, assim tu fala. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal tu não queres aceitar? E a Bíblia diz que no capítulo 1, o versículo 21, diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o capítulo 2 de Jó, versículo 9 e 10, diz: então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberás o bem de Deus, como não receberia o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Então, querido, nós temos lido a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é santa, né? E Jó, ele foi um homem muito provado por Deus. Ele recebeu muita prova de Deus. E muitas das vezes, irmãos, por nós servir a Deus, nós não vai ter só mar de rosa na terra, não. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com amor, com alegria. Mas nós não vai ter só mar de rosa, não. Você que está passando por prova, que está vendo esse vídeo, e se está passando por prova, persevera na presença do Senhor, que você vai vencer. Mas a Bíblia diz: filhinha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci.
Ele está conosco nas provas. A Bíblia diz que Jó foi um homem provado por Deus, uma lepra tomou conta do seu corpo. E a Bíblia diz que a lepra, ela acabou com o corpo de Jó. Saiu vermes dele. O que sobrou para Jó foi um caco de telha e ele sentar na cinza para se coçar. E aí você olha para Jó, Jó era um homem pecador? Não era. A Bíblia diz que ele passava a noite toda festejando com os filhos ali, celebrando, mas os filhos iam dormir, Jó ia orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus perdão pelo pecado dos filhos. Então Jó era um homem íntegro, um homem fiel a Deus. Mas ele foi provado. Como eu e você somos provados. A próprios amigos de Jó se levantaram contra ele. Porque Jó estava em pecado, porque ele tinha... Por que ele estava naquela situação? Não, ninguém se explica, prova. Prova ninguém se explica. Deus permite as provas na vida da gente e você não tem como se explicar. Né? É verdade? Ninguém se explica a prova. Você vai perguntar por que eu estou passando por isso. Não, não adianta você perguntar, você não vai ter resposta. O que você tem que fazer é pedir a Deus força para vencer ela. Para ser fiel a Deus na prova, mas que vai ter prova, vai. Crente tem prova. O ser humano na terra é provado por Deus. Jesus, quando esteve aqui, ele foi provado. Jesus fez só o bem para os outros, o que ele ganhou? Ele ganhou uma coroa de espinho. Ele ganhou uma cruz sobre os ombros. Mais de 40 chicotadas. O corpo de Jesus ficou todo transfigurado pelos açoites. A coroa que Jesus recebeu aqui na terra foi uma de espinho que eles colocaram sobre a sua testa, sobre a sua face. Não espere você que é crente, que você que faz a obra de Deus, que vai receber só elogio, que não vai, querido. Não vai. Não pense você que vai ser assim, só mar de rosa aqui, não é. Não vai ser assim, vai ter prova, vai ter dificuldade. Tem dia que você dobra o joelho e o Espírito Santo Deus fala com você rapidamente, mas tem dia que você ora e Deus não fala, Deus fica em silêncio conosco. Aí você vai dizer, mas missionária Daiana, mas por que isso? Não é, irmão, é Deus provando nós. Não é porque você pecou, não é porque você afastou dos caminhos seus, não é isso. É só por um momento, isso é tempo que nós passamos. E nós temos que entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele vai nos aperfeiçoar, ele vai nos aprovar depois que ele vê que nós passou na prova bem. Agora, se nós for reprovado na prova, aí pronto, ele vai nos reprovar também. Então, meu irmão, minha irmã, você que está passando por prova neste momento, como eu estou passando, como nós passamos todos os dias, não pense você que eu tenho uma vida mais de rosa. Não, nós temos luta, temos prova. Para fazer a obra de Deus, nós temos que passar por prova, irmão. Tem dia que a gente se escabela tudo. Tem dia que nós não conseguimos nem orar. Você já passou por isso? Você que está vendo que vai ver esse vídeo aí, você já passou por esse momento? Você já deve ter passado por isso. Ou deve estar passando, né? Aí você fala, meu Deus, eu estou fraca, eu estou isso. Você está orando, você está jejuando e você ainda está assim. É prova, filho. É prova. Você está passando por um processo, mas Deus vai te honrar nesse processo aí. Fica firme.
Se você não pecou, se você não caiu da presença do Senhor, continua firme. Porque as provas vêm para nós. Mas nós temos que estar firmes nos caminhos do Senhor. As provas vêm de diversas maneiras. É na vida financeira, na vida sentimental, é na vida profissional, é na igreja, nos encargos. De todas as formas você vai ter prova. Mas fica firme no Senhor. Não desista, não blasfeme, não reclama. Continue firme como Jó esteve firme. Ele não reclamou, não pecou. Ele teve ali sempre, Deus ficou em silêncio com ele durante essa prova, porque ele orava que você não vai ver Deus manifestar, vai só ver no capítulo 22. Que Deus chega para Jó e diz, hoje acabou, chegou o fim da sua prova, mas primeiro vai orar para os seus amigos. Aí Deus colocou Jó para orar para os amigos dele, aí Deus começou a mudar o cativeiro de Jó. Curou a ele, deu para ele mais filhos e filhas, deu os bens para Jó, muito mais do que ele tinha. Mas primeiro ele passou 10 anos de sofrimento. Aí você está aí dizendo, você não vai vencer essa prova. Por quê? Confia no Senhor. Você vai vencer, sim. Você vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tá? Você que está passando por um momento difícil, dificuldade, como nós passamos todos os dias, eu estou passando. Mas nós vamos vencer, em nome de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Você pecou, ninguém pecou. Claro que nós somos pecadores, mas para causar a prova, não. Mas nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.